Fala comigo, tropa. Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 11 de maio de 2025, nosso domingão, Dia das Mães. Bom, tropa, domingo amanhã é Dia das Mães, né? Então, no vídeo de amanhã eu falo com as mamães que me acompanham. Eu sei que hoje é o dia aí, né? Tentar arrumar aquele presente, pá, em cima da hora, mas não tem jeito. Vamos meter marcha aí. 8 horas da manhã a gente já vai começar com Inglaterra, campeonato inglês. Newcastle enfrentando Chelsea, confronto direto por vaga na Champions. Tá? Se a gente olhar aqui a classificação, o Chelsea é o quinto e o Newcastle é o quarto colocado, as duas equipes com 63 pontos, mas o Nottingham Forest tem 61, o Aston Villa tem 60. Então um dos times aqui que perder, ele pode simplesmente sair dessa zona. Então é um jogo muito importante. Newcastle leva vantagem de poder jogar em casa, mas o time do Chelsea tem bastante qualidade, a gente não pode descartar. Dito isso, jogo para gols, tá? Não vou me envolver no Newcastle, também não vou me envolver no Chelsea fora de casa. Para mim, um cenário aqui de 2 gols, pensando numa dupla, eu gosto, mas é um jogo com total cara de ambas as equipes marcam pelos dois grandes ataques que tem. Newcastle vem marcando gol nos últimos 10 jogos e o Chelsea vem marcando gol nos últimos 8. Mas o confronto direto aqui, bem legal, 9h30 da manhã, campeonato holandês. Eu tenho o Feyenoord enfrentando o PSV. O PSV tem chance de ser campeão ainda, né? O PSV no momento está a 4 pontos do Ajax, ainda faltam 3 rodadas. E o Feyenoord ele ainda tem chance de ir para a Champions. O Feyenoord, se ele ganhar, ele vai a 68, os dois primeiros aqui tá até em verde escuro. Vão jogar a Champions. O Feyenoord está com 65, se ele ganhar vai a 68 e faltando 2 rodadas ele fica só a 2 pontos do PSV, ou seja, daria para buscar. Então, como as duas equipes estão super interessadas na partida, um empate é ruim para todas as duas, é jogo para ambas as equipes marcam ou mais de 2 gols e meio. Tá? Você pode juntar as duas, vai dar uma odd em torno de 1,60, 1,70, pode ser legal. Para mim é jogo com cara, cheiro e tudo de gols. Vamos voltar aqui para a nossa queridíssima Inglaterra, também jogo decisivo lá, às 10h15 da manhã, eu tenho Nottingham Forest contra o Leicester. Leicester já rebaixado, né, penúltimo colocado, e o interessado nesse jogo é o Nottingham Forest, joga em casa. Como Chelsea e Newcastle vão se enfrentar, aqui é um jogo super interessante para o Nottingham voltar a figurar aqui no G5. Tá bom? Ganhando esse jogo aqui dentro de casa vai a 64, eu acredito muito nessa vitória pela fragilidade do time do Leicester. Apesar do Nottingham ter perdido um pouco de gás aí nos últimos jogos, é um time muito forte em casa e um time que enfrenta um adversário muito fraco. 11h15 da manhã temos o El Clássico. Barcelona agora recém-eliminado da Champions. Né? A luta aí vai ser para ganhar esse título da La Liga. Só antes de a gente falar desse jogo, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Bom, tropa, antes da gente começar, quero falar para vocês que esse vídeo ele é patrocinado pelo Flashcore, que talvez seja o melhor aplicativo dos apostadores. Cara, independente de qual você gosta mais, você tem que ter o Flashcore. Eu já uso há muitos anos e vou mostrar aqui para vocês o porquê ele é diferente. Vamos lá, eu estou aqui com a tela inicial. Eu já tenho algumas ligas favoritas, mas você tem a opção, se você quiser, de selecionar alguma outra, tá? Deixa eu mostrar aqui o Brasileirão. O que eu tenho de interessante aqui? Brasileirão betano, eu venho no Cruzeiro e Vasco, né? Eu sou vascaíno, quero ver o que eu tenho de interessante para esse jogo. Vamos lá. Primeira coisa, Flashcore é o único aplicativo que você tem todas as odds aqui, ó, das principais casas. Então você pode comparar onde está maior e poder fazer aí a bet onde você vai ganhar mais. Eu tenho quem não joga, já está aqui, ó, Fabrício Bruno do Cruzeiro, cartões amarelos, né, tá suspenso. Aqui eu tenho do Vasco, lesionado, Spaê não vai jogar. Ó, Titi, motivos pessoais, pô, informação aqui, esquece, pô, não tá faltando. Árbitro do jogo, local, fora isso, eu tenho odd de todos os mercados, handicap asiático, gols, dupla chance. Aqui você não precisa nem abrir a casa de aposta, é só você ver qual odd e qual lugar tá melhor para você. H2H, que é o head-to-head, são os últimos jogos, tanto dentro quanto fora de casa, confronto direto, tem tudo aqui. Classificação, tá? E aqui eu também tenho as principais notícias para o jogo. Fora isso, para a gente fechar rapidinho, eu tenho a opção de selecionar esse jogo aqui como favorito na estrelinha. Vamos botar aqui, ó, botei todos do Brasileirão. Quando eu vier aqui na aba favoritos, tá aqui, ó,
todos os jogos favoritos em ordem de horário. E quando os jogos que você selecionou estiverem ao vivo, você tem a aba do ao vivo, né, que é uma aba separada, ou então você pode acompanhar por aqui mesmo, você tem todos os detalhes do jogo em tempo real. Fechou? Então junte-se a essa tropa aí, que faz parte do FlashScore, que já é uma das maiores do mundo, tá? Eu realmente utilizo, por isso estou indicando para vocês. O link vai estar no comentário fixado e na descrição do vídeo, tá? E se você puder baixar, para nem que você não queira usar, mas para fortalecer o canal, você já vai estar ajudando bastante, tá? Mas eu tenho certeza que quando você começar a mexer aqui, você vai até esquecer dos outros apps. Fechou? Então vamos embora, vamos para os palpites. Bom, tropa, então, se eu estou recomendando é porque eu uso, tá? Então, se você quiser fazer parte da tropa do FlashScore, vou deixar o link aqui, tá? Se você puder baixar pelo meu link, ao invés de ir lá na loja do teu celular, pá, porque aí você acaba fortalecendo o meu trabalho e de uma forma gratuita, tá bom? Eu uso, para mim é o melhor para acompanhar, esquece. Mas vamos embora, vamos falar aqui. O link está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Barcelona e Real Madrid. Vamos lá, vamos entender aqui como é que está a questão da classificação. Faltam 4 rodadas para acabar o Campeonato Espanhol. O Real Madrid está 4 pontos atrás do Barcelona, ou seja, o empate não é ruim para o Barcelona, mas o Barcelona vai querer ganhar, principalmente depois de ter sido eliminado agora da Champions. E o Real Madrid só a vitória interessa, porque o Real Madrid ganhando esse jogo ele vai 78, fica 1 ponto atrás do Barcelona, e aí faltando 3 rodadas, ainda dá para buscar, né? Vai que o Barcelona tropeça uma vez. Enfim, é Real Madrid e Barcelona, é jogo para gols, é jogo para 2,5, é jogo para ambas marcam, é jogo para gol no primeiro tempo. Aqui é isso, tá? O último jogo foi 3-3, né? O último jogo foi loucura. Foi 3-2, foi 2-2 e o Barcelona fez um gol na prorrogação, se eu não me engano. Então, também acredito num cenário aí de gols. Aqui não tem muito ponto de correr. Favoritismo, Barcelona joga em casa. Mas, pô, esse dupla chance Real Madrid é valor, pô. Caraca, esse dupla chance Real Madrid é valor. Deve estar pagando em 60, em 70. Porque o empate não é ruim para o Barcelona, né? Ele se mantém a 4 pontos de distância. Em 3 jogos, o Barcelona não deixa o Real Madrid tirar 4 pontos, não. Então, esse dupla chance para o Real Madrid é valor, sim. Vamos voltar para a Holanda? Vamos voltar para a Holanda, que eu tenho um jogo do Ajax, 11h45 contra o NEC. É o jogo que o Ajax tem que ganhar de qualquer jeito. Vem de 2 tropeços, viu o PSV chegar junto aqui. A diferença entre os dois é de 4 pontos, faltando 3 rodadas. Se o Ajax ganhar, dependendo do jogo do PSV, ele já vai ser campeão agora, dentro de casa. Então, se o PSV não ganhar o jogo contra o Feyenoord, pô, esquece, Ajax para ganhar aqui tranquilo e ser campeão dentro de casa. Agora, ainda que o PSV ganhe, se o Ajax não ganhar esse jogo aqui, vai ficar complicado, porque vai entrar num desespero ali, né? 3 jogos sem ganhar, faltando 2 rodadas, 1 pontinho atrás, não sei não, hein? Mas dentro de casa vai ganhar, porque o NEC, além de ser ruim, não luta por nada, tá aqui dos últimos 10 jogos só ganham 2, o Ajax não ganhar esse jogo aqui é para desistir do campeonato. E falando em desistir do campeonato, quem não pode desistir é a Inter de Milão, né? Apesar de estar na final da Champions, enfrenta o Torino, tem chance ainda de ser campeão italiano, está apenas a 3 pontos atrás do Napoli, faltando 3 rodadas, e tem um saldo melhor. Basta uma derrota do Napoli para uma vitória da Inter de Milão e ela já reassume a ponta. Tá? Mas para isso tem que ganhar do Torino. Torino não luta por cima, não luta por baixo. Mesmo sendo um jogo fora de casa, eu acredito muito na vitória da Inter de Milão, que joga muita bola e está na final da Champions. Com muitos méritos essa classificação em cima do Barcelona, tá? Com muitos méritos. 1h30 da tarde, Campeonato Espanhol, tem o Bilbao contra o Alavés. Jogo interessante aqui, o Bilbao precisa muito dessa vitória. Está na zona da Champions, está na 4ª posição. Porém, o Betis, que vem num grande momento, está só a 4 pontos atrás dele. O Villarreal está a 3 pontos. O Bilbao vai enfrentar o Alavés, que luta contra o rebaixamento. O Bilbao não pode dar mole dentro de casa. Então, Bilbao empate anula, está pagando 1,40. Ó, 1,30. Legal. Pode botar numa duplinha, legal. Vai estar com o favorito jogando dentro de casa, que luta aí por vaga na Champions. E o outro cenário que eu gosto é um golzinho do Bilbao, também paga em torno de 1,25 aí, pensando numa duplinha interessante. Bilbao é um time muito forte e foi eliminado agora pelo Manchester, né, na semi da Conferência da Europa League, perdão, e vem aqui mordido para dar o troco em alguém. 3h da tarde, Dinamarca, Copenhagen, Midtjylland, confronto direto pelo título. Tá no momento, o Copenhagen tem 56 e o Midtjylland tem 55. Só os dois podem lutar pelo título. E aí, aqui é tiro, porrada e bomba. Eu acho que depois desse jogo vai faltar 2 rodadas.
É isso aí, depois o jogo vai faltar 2 rodadas. Mas é o confronto direto, né? É o momento de tu tirar pontos esse aqui. Então, o jogo para mim, pensando no bilhete dos gols, mas é um jogo que eu arriscaria o ambas marcam aqui também bem tranquilo, em torno de 1.7. O Copenhagen vem marcando gol nos últimos jogos, o Midtjylland, que é o líder, vem marcando gol nos últimos 6. Para mim é jogo para ambas marcam chegar forte também. Vamos voltar para o campeonato italiano. Se eu falei da Inter de Milão, agora eu tenho que falar da líder, né? Deixa eu achar aqui a líder Napoli, que joga contra o Genoa às 3h45 da tarde, e a vitória da Napoli. Tá voando, grande momento, joga em casa, sabe da importância de ganhar esse jogo do Genoa em casa, tá? Principalmente se a Inter de Milão de repente tropeçar, mas o que acontece? A Napoli, ela está 3 pontos na frente da Inter. Então quer dizer que ela tem uma possibilidade de empatar um jogo e se manter à frente. Então quanto mais ela adiar, né, vamos botar, ganhou, diferença continua de 3 pontos. De novo as duas ganharam. E na última rodada a Napoli pode jogar apenas por um empate. Então acredito que dentro de casa ela não pode tropeçar. Um time que quer ser campeão, com a Inter no retrovisor, tem que ganhar suas partidas em casa e a vitória para mim da Napoli. 4h da tarde eu tenho o Bet contra o Sassuolo, para mim a vitória do Bet. Grande momento, não sei se vai botar os titulares, eu acredito que sim, porque quer lutar por essa vaga na Champions. Antony voando, 1 ponto só atrás do Villarreal que está na Champions, 4 pontos do Bilbao que está na Champions, ele vai atrás de uma dessas 2 vagas. E para mim a vitória do Bet. Tá? O Sassuolo, por mais que esteja aqui, de repente luta por uma Conference, não dá. Aqui eu tô fechadinho com o Real Betis. Vamos lá, para a gente fechar os jogos da Europa e depois ir para o Brasileirão, eu quero falar com vocês do nosso queridíssimo Futebol Clube do Porto. Clube Porto, aos 4h30 da tarde, enfrenta o Boa Vista. Porto que está lutando com o Braga aqui por essa 3ª posição, da vaga na Conference League, a Europa League. Então, um pontinho, na verdade está empatado em pontos com o Braga, leva melhor no saldo de gols, vai jogar contra o Boa Vista, que luta contra o rebaixamento. Para mim o Porto ganha, é a vitória do Porto. Mesmo o Boa Vista precisando do resultado, o Porto também precisa e é muito mais time. Agora, para a gente fechar, vamos falar de Brasileirão. 4h da tarde, Sport contra Cruzeiro. Jogo para mim para poucos gols, tá bom? Menos 3,5 gols. Se fosse falar para vocês onde está o valor, para mim é no Cruzeiro. O Sport está jogando nada, mas prefiro ir em poucos gols aqui. Atlético Mineiro e Fluminense, aqui eu já gosto de 2 gols. Eu gosto também dessa vitória do Galo, tá? Mas 2 gols aqui a 1,50 para mim está muito errado. Eu aproveitaria isso aqui. Palmeiras e São Paulo, o valor está no São Paulo, tá? O handicap mais 1,5 para São Paulo tá 1,35. E esse aí só toma head São Paulo perder por 2 ou mais gols de diferença. Não vejo essa diferença toda do elenco para Palmeiras estar 1,60 contra o São Paulo, mesmo sendo em casa. E para a gente fechar, 8h da noite, Botafogo contra Internacional. Aqui é jogo também para 2 gols. Acredito que o valor está no Internacional, mas não vou entrar também. Botafogo joga bem em casa, mas 2 gols para mim é muito provável da gente ver. Tá bom? Então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos. Eu sei que vocês queriam que eu falasse aqui do Leverkusen contra o Dortmund, mas o Leverkusen já é 2º colocado. O Dortmund até a luta, né, por essa Champions. Pode ser um jogo legal aqui para gols. Deixa eu ver. Tem que ser um 2,5, né? Um 2,5 ambas marcam. Pode ser um jogo legal para gols aqui. Não pelo Leverkusen, que aqui ele não sai mais de posição, nem para cima nem para baixo. Mas pelo Borussia, pela história que tem, ele não vai querer ficar uma Champions de fora. Então é um jogo interessante aí para pensar em gols ou pensar até em algo a favor do Borussia. Vai que dá uma facilitada aí. Tá bom? Então é isso. Fechamos nossos jogos. Agora sim, que seja um dia muito bom pra gente. Um grande início de final de semana. Nos vemos amanhã. Tamo junto da fé pra cima. Bom, tropa, para amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, vitória do Ajax em casa contra o NEC. E para fechar, ambas as equipes marcam entre Barcelona e Real Madrid. Essa é a nossa duplinha de total de 1,70 de odds. Sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E estamos junto da fé para cima.